Anatomia oculta. Um dos conhecimentos mais simbólicos para os três mundos: corpo, alma e espírito. Ednei Rosa, 4 de abril de 2021. Não há nada no céu e na terra que não esteja também no homem. Paracelso. Ele disse: Vim fazer as coisas abaixo como as coisas acima, e as coisas fora como aquelas dentro. Vim para uni-las no lugar. Evangelho Apócrifo de Felipe. Esse trabalho tem a intenção de dar início ao estudo para desbravar e desvendar a anatomia oculta, uma obra simbólica de muitos conhecimentos ocultos. Vamos sobrevoar os simbolismos gerais da gravura e, através dos símbolos, adentrar nos primeiros passos de iniciação do longo caminho rumo à continuidade para o conhecimento oculto. Contexto histórico. A imagem que conhecemos como anatomia oculta foi desenhada sobre o zênite de Caracas, na Venezuela, no ano de 1970 e corrigida em 1982 pelo próprio autor, ilustre e poderoso irmão, Ismael Nogueira Dias. O autor cabalista e teurgo venezuelano, Ismael Nogueira Dias, é um autor de muitas obras esotéricas, um homem dedicado ao estudo e à prática cabalar. Foi iniciado em muitas ordens, obtendo os mais altos graus e distinções, liderando grupos de trabalhos esotéricos por mais de 30 anos. Nasceu em Santa Lucia, Miranda, em 1926. Fez bacharelado na Escola Bolivariana de Formação Cultural Fermín Toro, em Caracas, tendo sua disciplina e perseverança moldadas nas Forças Armadas, ainda jovem. Trocou as armas pelo pincel e aquarelas, estudando entre os anos de 1943 a 1948 na antiga Escola de Artes Plásticas Cristóbal Rojas, sempre dedicando boa parte de seu tempo para os estudos esotéricos, bebendo da fonte de sabedoria dos clássicos cabalísticos que marcaram sua personalidade. Iniciado nos segredos maçônicos em 1952, na respeitável Loja Gandhi, onde compartilhou os mistérios maçônicos com Gilberto Antolinés, Raul Campuzano e outros baluartes do esoterismo venezuelano, e também membros da Ordem Rosacruz de Reuben Swinburne Clymer, que opera em Quakertown, Pensilvânia. Membro da Associação de Astrólogos de América, da Ordem Martinista Francesa, do Grupo Hélios e herdeiros da tradição cabalística da Golden Dawn. Incansável, de uma trajetória esotérica muito rica em experiências, obras literárias como o Manual de Cabala Practica e desenhos com formas gráficas de fácil compreensão para os iniciados. Ministrou cursos de alquimia, astrologia, radiestesia, radiônica e cabala. Um homem de gestos e expressões com reflexos de ingenuidade, que mascaram-no seu amplo saber. Nota do autor. Este esquema de símbolos está baseado nas tradições acádica babilônica e ebeia. Foram selecionados através das escolas de Alexandria, viajando para o oeste, onde encontrou a tradição celto-druida, descendente legítima da grande iniciação de Poseidônia, legado a nós através da grande tríade celta. É por isso que o percurso das duas serpentes, símbolo ambíguo, que se enroscam nas colunas do Templo de Salomão, difere das serpentes da tradição hindu, sistema oriental. Somos os templos vivos de Deus. Neste primeiro momento, vamos separar a arte esotérica da anatomia oculta nos seguintes blocos de apresentação: cristianismo, através de símbolos do catolicismo; budismo e hinduísmo, através dos símbolos dos chakras; judaísmo, através da cabala; hermetismo e maçonaria, através de seus próprios símbolos; astrologia e astronomia, através dos símbolos zodiacais. O templo católico, cristianismo.
Na anatomia humana, há uma equivalência para a Igreja Católica, o templo vivo de Deus. Os pés e as panturrilhas, através da força gravitacional, são a nossa ligação e ao mundo terreno, representam a entrada das igrejas, a passagem para algo grandioso. O pórtico. Pórtico, dentro da maçonaria representado pelo esquadro. O pórtico é o elo entre o mundo terreno e o divino, assim como o esquadro, que simboliza o equilíbrio entre o passivo, representado pela haste horizontal, que liga o homem à superfície terrestre, ou ao plano material, e ao ativo, representado pela haste vertical, que liga o homem ao infinito celeste, ou plano espiritual. Do símbolo de aquário até o símbolo de leão, no centro do peito ou o coração, está o templo, onde todas as manifestações humanas ocorrem. São como os bancos das igrejas, o lugar dos devotos e suas orações. O templo. Templo, simbolizado pelo compasso na maçonaria. O templo é o reflexo do mundo divino, a habitação de Deus sobre a terra, e assim como o compasso, é símbolo da prudência, justiça, temperança e veracidade, virtudes relacionadas à moderação, à concordância. É o limite que o ser humano não deve ultrapassar para manter o equilíbrio e deve limitar-se em ângulo de 90 graus, equilibrando as forças e assim absorvendo a espiritualidade. Do coração, o símbolo de leão até a coroa, onde está o símbolo de Áries, é onde se realiza a missa. O lugar destinado a emanar tudo o que pensamos e projetamos, o comando. O altar. Altar, simbolizado maçonicamente pela letra G. O altar é o símbolo do sagrado, do que está acima, elevado, e assim como a letra G, que hieroglificamente representa a garganta, é o lugar onde se forma e corporifica o verbo, a palavra que é concebida pela mente. É a semântica da geometria, a mãe da arquitetura e da construção, um estudo considerado sagrado nos séculos passados, que traz para os novos tempos foco nos estudos e práticas para os trabalhos maçônicos. Essa é a definição de santuário, o templo católico. Pórtico, templo, altar. Budismo e hinduísmo, simbolizados através dos chakras. Segundo as religiões orientais, como o hinduísmo e o budismo, os chakras são centros de energia. São vórtices que não param de girar, agindo como antenas, recebendo e emitindo sinais de energia vital, que regem a nossa estabilidade física, intelectual, emocional e espiritual. A própria palavra chakra já justifica seu significado, pois vem do sânscrito e significa roda. Na anatomia oculta, encontramos os 7 chakras, que correspondem às 7 congregações da revelação ou às 7 congregações da Ásia Menor. São as congregações das cidades mais importantes desta região, no início do cristianismo, atualmente o território turco. Essas são as correspondências dos chakras inferiores aos superiores. Muladhara corresponde a Éfeso, Svadhisthana está ligado a Esmima. Manipura corresponde a Pérgamo. Anahata se liga a Tiatira. Vishuddha corresponde a Sardes. Ajna está ligada a Filadélfia. E Sahasrara corresponde a Laodiceia. A correspondência com o corpo humano se dá através das principais glândulas endócrinas. Muladhara corresponde ao chakra básico, as supras renais. Svadhisthana está ligado ao chakra sexual, aos órgãos sexuais masculino e feminino, os testículos e o ovário. Manipura corresponde ao plexo solar, ao pâncreas. Anahata se liga à glândula cardíaca, o timo. Vishuddha corresponde ao laríngeo. São as glândulas tireoideia e paratireoideas. Ajna está ligada à glândula frontal, à glândula pituitária. E por fim, Sahasrara corresponde à glândula coronária, à glândula pineal. O número 7 é considerado o número sagrado, unindo o número 3, símbolo da Trindade divina, ao número 4, símbolo dos elementos cósmicos.
O número perfeito, como chamavam os pitagóricos, dando forma ao triângulo e ao quadrado, as figuras perfeitas para a geometria, base da maçonaria, e ao mesmo registro temporal que o rei Salomão ergueu seu templo. Ele levou 7 anos para construí-lo. 1 Reis 6, 38. Esta união cósmica do número 7 se dá pelos 4 elementos cósmicos, terra, fogo, ar e água, juntos ao número 3, tríade divina, corpo, mente, espírito. Unidos formam um dos símbolos mais significativos para todo maçom, o avental de aprendiz. Cabala, unindo ao simbolismo judaico. A Cabala é considerada por seus observantes como uma parte necessária do estudo da Torá, um dever inerente aos judeus. A partir da Renascença, os textos da Cabala judaica entraram na cultura não judaica, onde foram estudados e traduzidos por hebraístas cristãos e ocultistas herméticos. Ambos tendo como base os textos judaicos como sabedoria universal. É um conjunto de ensinamentos esotéricos que explica a relação entre o imutável, o eterno e o misterioso. Na Cabala, contamos com 10 sefirot, assim como os dedos das mãos e dos pés, utilizados para manusear os sentidos. Ouvir e iniciativa, visão e foco, olfato e troca, paladar e prazer, tato e sentir. Quando alinhamos a iniciativa e o foco, o universo começa a trocar energia. Ao estar centrado com o desejo, sentiremos prazer no que estamos fazendo e, por fim, percebemos que todos os sentidos indicarão o caminho a ser seguido. Esse é o caminho da Cabala, dentro do significado de cada sefirot. Para ser coroado com sabedoria e compreensão, conduzindo com conhecimento o verbo do Espírito Santo junto à misericórdia e à justiça, expressando a beleza com amor e esplendor, para que o fundamento reine nos 4 elementos. Nossa intuição tem muito a nos dizer, e ela se manifesta através dos sentidos. Por isso, a importância de ouvi-la e de estar abertos para refletir. Para a maçonaria, o caminho da criação se manifesta através do seu presidente, amparado por um secretário, que interage com o equilíbrio junto ao irmão pastor, para alcançar a direção espiritual através do verbo, chancelada com o irmão executivo racionalmente com ações de amor através dos metais junto ao irmão tesoureiro, buscando a paz do altar. Seguimos até o irmão observador 2 e, com lógica, encontramos a plenitude do irmão observador 1, para alcançar a unidade, o todo indivisível, o irmão zelador, aquele que resguarda o mundo profano. Os antigos, hermetismo e maçonaria. Somos o templo vivo de Deus. À direita do observador está a coluna de misericórdia, sabedoria, o pilar masculino. É a coluna da mão direita diante de você, como se você olhasse para si mesmo em um espelho, e à esquerda a coluna da justiça, da severidade, da força. É o pilar feminino. Já ao centro está o pilar do equilíbrio, da graça, da beleza, contrastando as emanações dos pilares direito e esquerdo. Depois levantou as colunas no pórtico do templo, e levantando a coluna direita, pôs-lhe o nome de Jaquim, e levantando a coluna esquerda, pôs-lhe o nome de Boaz. Reis 7, 21. Ao falar de força e severidade, projetamos o masculino e estranhamos ao falar que o pilar da severidade é feminino. Isso porque a força feminina é repressora, como o útero reprimindo a criança, como a terra que reprime a humanidade. Já a força masculina é explosiva como o universo, logo mais liberta. Porém, estamos falando do universo conhecido, algo que pode também constar dentro de um universo esférico e repressor, como sugere o estudo da Universidade de Manchester, no Reino Unido. O caduceu, o bastão dos arautos, emblema de Hermes. 2 serpentes entrelaçadas, a serpente da pureza Ida, negativo, e da libido Pingala, positivo.
No centro, o caduceu de Mercúrio, a coluna do equilíbrio, a escada. As asas, ou elmo alado, em anatomia oculta, representado pelos braços entreabertos, a diligência. No alto, o globo dourado, representada pela arca da aliança, a luz equilibrada. A imagem do caduceu pode ser vista na taça do rei Sumério Gudea de Lagash, 2144 anos antes de Cristo. Os sumérios tinham entre seus deuses Ningishzida, o deus protetor das plantas, e era representado com duas serpentes crescendo de seus ombros. Os sumérios consideravam a serpente chamada Sachan um símbolo de juventude e saúde, pois além de trocar a pele, rejuvenescendo-se, vivia próximo das profundezas da terra, onde habitava Eazahu, deusa das águas e da saúde. Na Índia, as serpentes estão entalhadas sobre as tábuas de pedra, denominadas Nagakaus, e sua associação com a divindade é venerável. O culto aos Naga é parte integrante da religião por toda a Índia. Em algumas regiões, as serpentes são vistas como as almas dos ancestrais, enquanto em outras regiões são consideradas como guardas de tesouros. Estão associadas ao equilíbrio moral, ao caminho de ascensão da energia Kundalini, que é o poder do desejo puro dentro de nós, a energia de nossa alma, de nossa consciência. No Egito, o caduceu aparece empunhado nas mãos daquele que era conhecido como Tot. Seu nome correto era Amenhotep, e sua história começou há mais de 2500 anos antes de Cristo, em uma civilização de mestres ascensionados chamados Naakaus, que fundamenta a busca da sabedoria em relação aos mistérios do universo e da evolução humana. Os gregos que o conheceram e o idolatram como um deus, pelo seu conhecimento na arquitetura, medicina e na magia, o chamavam de Hermes Trismegistro, 3 vezes grande. Para Fulcanelli, um alquimista francês contemporâneo, o caduceu simboliza o mercúrio filosófico, ou seja, o resultado da absorção poderosa do enxofre metálico pelo mercúrio em estado líquido, que uma vez juntos, não pode ser desfeito. Forma o cajado de ouro de Abraão, que é um personagem bíblico citado no Gênesis, a partir do qual teriam se desenvolvido as religiões abraâmicas, as principais vertentes do monoteísmo, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. No centro, o bastão de Mercúrio, o corpo físico, a matéria do qual a alma e sua força vital funcionam. É a base solidificante que corresponde ao corpo, a coluna vertebral para desvendar as 33 vértebras, a sustentação física, emocional, mental e espiritual do ser. Pingala, positivo, e Ida, negativo, libido e pureza, também representam o número 8, o símbolo do equilíbrio entre as forças antagônicas, masculina, positiva, e feminina, negativa. O eterno movimento cósmico, base de regeneração e de infinito. Pingala, a serpente da direita do observado, que representa a vida livremente dirigida. Ida, a serpente da esquerda, representa a vida fatal. As asas, ou o elmo alado, são representados na anatomia oculta pelos braços entreabertos, símbolo do zelo. O cisne, símbolo da pureza e da luz. As asas em ambos os lados representam os dois hemisférios do cérebro. O globo dourado no cimo Aur, que representa a luz equilibrada, o elmo emblemático de pensamentos elevados. A pineal, o sol central, o centro psíquico interior. Na anatomia oculta, o elmo emblemático é representado pelo elmo de Áries e a coroa, coroando os pensamentos elevados, conectados pela glândula pineal, que é o chakra coronário, ligados pela glândula pituitária, representado também pela arca da aliança. O bastão expressa o poder, a coluna, as duas serpentes, a sabedoria, os dois hemisférios do cérebro, as asas, diligência, o sistema nervoso e o elmo emblemático, os pensamentos elevados, a psique interior. Simbolicamente, o caduceu retrata o pentagrama.
O bastão corresponde à terra, às asas, ao ar, às serpentes, água e fogo, e o globo de ouro, a luz. Unidos formam a tria-prima de Paracelso, sal, enxofre e mercúrio, corpo, alma e espírito, símbolo alquímico para o cajado de ouro de Abraão. O poder de transformar o impuro em puro. Existe muita controvérsia entre os lados direito e esquerdo, tanto no âmbito ocultista, como na cabala ou no caduceu, quanto no âmbito místico das colunas maçônicas, J e B. À esquerda ou à direita do observador ou do observado, de quem vê de fora ou de dentro? Na cabala, a aplicação visual de cada azimute, cada ensinamento ocorre pela visão do observador. Sentido de aplicação ao próximo, como ocorre quando um sacerdote vai aplicar o sinal da cruz ou de pirâmide no adepto. À direita, o feminino, negativo, e à esquerda, o masculino, positivo. No caduceu, a visão é do observado, com sentido de aplicação própria para o eu, como quem faz o próprio sinal da cruz ou de pirâmide. À esquerda do observado, ida, feminino, e à direita, pingala, masculino, que entrelaçadas dão a sensatez de lados opostos entre a mente que, através das asas, representa os dois hemisférios do cérebro junto ao globo dourado, representando a psique, e o corpo, que, através do bastão, representa a coluna vertebral. O hemisfério esquerdo do cérebro é o lado da energia masculina do cérebro, armazena a razão, e o hemisfério direito é o lado da energia feminina do cérebro, armazena a emoção. Unidos são o equilíbrio entre a razão e a emoção. Opostos, porque visto pelo observado, o lado direito do cérebro, feminino negativo, comanda o lado esquerdo do corpo, negativo, assim como o lado esquerdo do cérebro, masculino positivo, comanda o lado direito do corpo, positivo. Na maçonaria, há muitas teorias sobre a ordem das colunas. J e B do ponto de vista de quem entra ou de quem sai do templo? Outro ponto controverso diz respeito à orientação das lojas, que surgiram no hemisfério norte. Com a chegada da maçonaria ao hemisfério sul, quem o trouxe copiou seus templos e características, sem inverter as posições de astros, estrelas e o altar de dignidades. O solstício representa o momento em que o movimento aparente do Sol atinge maior latitude em relação à linha do Equador, assim recebendo maior incidência de raios solares. Quando a intensidade solar é maior em um dos hemisférios, caracteriza-se o solstício de verão, com dias mais longos, e quando a intensidade solar é menor, ocorre o solstício de inverno, com noites mais longas. A estreita porta de ingresso na maçonaria remete às portas solsticiais, simbolizadas pelo eixo zodiacal de Câncer, tradicionalmente chamada de Porta dos Homens ou da Esperança, alusivo a São João Batista, e ao eixo de Capricórnio, Porta dos Deuses ou do Reconhecimento, alusivo a São João Evangelista. Tradicionalmente, no hemisfério norte, o neófito dava sua entrada nos augustos segredos durante o solstício de verão, data em que ocorre o dia mais longo do ano, marcado pelo Trópico de Câncer. Já no hemisfério sul, o dia mais longo é marcado pelo Trópico de Capricórnio. Na relação maçônica, não há tamanha relevância à ordem de apresentação das colunas J e B, quer seja para aprendiz ou para companheiro. O importante é o que elas representam, porque se tratam do mesmo nascimento solar. Símbolos. Podemos perceber diversos símbolos na arte da anatomia oculta, símbolos como a Arca da Aliança, os querubins, a Bíblia, o candelabro, a estrela de Davi e a cruz de luz, são símbolos que expressam as forças que podem manipular os elementares, gnomos, silfos, salamandras, ondinas, elfos, duendes, dríades e fadas, junto aos anjos e arcanjos descritos na arte. Astrologia e astronomia. A astrologia é uma pseudociência ou um sistema de crenças
que liga as posições relativas dos corpos celestes no momento do nascimento de uma pessoa para prover informação sobre a sua personalidade, desvendando a sua natureza básica e está diretamente ligada à ciência dos astros, a astronomia. Zodíaco. O zodíaco é um cinturão imaginário de astros que ficam ao redor da Terra, marcando suas trajetórias ao redor do Sol. Os antigos observaram que o Sol parecia ficar diante de cada grupo de estrelas durante praticamente um mês e que cada grupo de astros pareciam representar animais. Os gregos chamaram a região de Zodiacos Kyklos, Círculo dos Animais. Astrologia e maçonaria. Por fim, podemos trabalhar os significados da astrologia junto à maçonaria, através da observação dos 12 trabalhos de Hércules. Essa será uma de nossas próximas pautas e trabalhos. Meus amigos, peço que compartilhem e comentem essa publicação para ajudar a manter esse trabalho e acesso ao canal Cartola e Borboleta, que tem a intenção de multiplicar o conhecimento hermético a todo público que busca sabedoria. Quem não conheceu a si mesmo não conhece nada, mas quem se conheceu veio a conhecer a profundidade de todas as coisas. Evangelho apócrifo de Jesus.